Então, boa noite a todas. Vamos dar mais um passo aí em direção à nossa cura. O Senhor já tem operado tantas coisas nas nossas vidas, né? Então, vamos lembrar um pouquinho e retomar rapidamente o que nós vimos no nosso último estudo, porque nós estamos há algum tempo falando a respeito da nossa imagem própria. E nós falamos que a nossa imagem própria ela vai sendo construída na nossa caminhada. E ela começa, muitas vezes nós recebemos essas impressões através do nosso mundo exterior, que esse mundo interior, principalmente, ele é refletido através das impressões que nós recebemos, principalmente dos nossos familiares, aquela herança que nós recebemos na nossa casa, na nossa família, aquilo que eles, a forma com que eles nos viam e muitas vezes projetaram isso nas nossas vidas, nem sempre de uma maneira correta. Nós falamos a respeito de uma casa de espelhos, onde muitas vezes a pessoa entra nessa casa, vamos dizer, de espelhos, e ela enxerga uma imagem um tanto distorcida a respeito dela própria. E muitas vezes ali no na nossa infância, na nossa casa, nós recebemos essa imagem não tão, vamos dizer, clara, da maneira que Deus criou para que nós fôssemos. E nós crescemos acreditando nessa imagem, naquilo que foi colocado a respeito de nós mesmos. Então, esse mundo exterior que principalmente acontece, a gente recebe não somente na nossa casa, em toda a nossa caminhada, no nosso exterior, na nossa adolescência, que também vai sendo construída. O nosso mundo interior, as nossas emoções, a forma como nós nascemos, as impressões que nós recebemos também através do inimigo, através de Satanás, que ele tenta colocar, né, na nossa mente para que a gente acredite que a gente é aquilo que ele diz que nós somos. E muitas vezes ele usa também pessoas para colocar essa imagem, para colocar essa impressão a respeito de nós mesmos. E a outra maneira de construir essa imagem própria, que também deve ser construído, nós vamos falar muito sobre isso hoje, é através de Deus e através da sua palavra. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de como corrigir algumas ideias que nós temos teológicas, eu vou dizer até que não só teológicas, mas nós temos muitas vezes algumas ideias erradas a respeito de nós mesmos e que se nós não soubermos a forma correta de pensarmos, se nós não pensarmos de uma maneira certa, de uma maneira correta, se nós tivermos ideias erradas, não tem como nós praticarmos essa verdade. Quando você acredita em alguma coisa errada, você acredita que aquele conceito, aquela ideia, ela é certa, sendo errada, eu vou agir de uma maneira errada. E eu pensei aqui, me lembrei, anotei aqui algumas crenças que muitas vezes nós temos a respeito de nós mesmos, que nós mesmos nos autodepreciamos. Sabe? Talvez você já falou, né? Eu acredito que alguma dessas frases nós já falamos ou já pensamos a respeito de nós mesmas. Por exemplo, assim, olha, isso não é para mim, isso é para pessoas mais experientes. Eu não consigo aprender esse tipo de coisa, essas coisas não são para mim. Eu sou péssima em cálculos, eu sou péssima para falar. Eu sou péssima, eu sou um desastre, eu sou sempre desastrada. Eu sou muito esquecida, não consigo gravar as coisas, eu não gravo as coisas assim. Ou então, eu nasci assim, eu nasci dessa forma, eu sou assim e vou ficar sempre assim, vou morrer assim. Para mim isso não tem jeito. Então nós podemos nos autodepreciar através das nossas palavras, através às vezes daquela imagem que nós temos. E essa autodepreciação, né, Deus não quer. Deus quer que nós aprendemos a nos amar, né? Nós entendemos que temos coisas na nossa vida que nós precisamos sim sujeitar a Deus e que Deus precisa transformar na nossa vida, mas nós também precisamos nos valorizar de uma maneira correta, da maneira que Deus nos criou. E Deus tem um padrão, né? Ele tem um padrão para nós, um padrão para os seus filhos. E isso está também no mandamento da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês aqui. E diz assim, né? Os discípulos perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ama o Senhor,
o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ama seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui, Jesus está falando de um mandamento, que em primeiro lugar ele fala desse amor, que nós precisamos em primeiro lugar, Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E essa palavra diz amar a Deus com todo o teu coração, quer dizer com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, porque você ama, né, no teu interior, no teu espírito, você adora a Deus, mas também na tua mente, na tua forma, no teu raciocínio, né, no teu entendimento, com todas as tuas forças. Ama a Deus de todo o teu coração. E ele coloca aqui como um segundo mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vamos ver aqui que há algo que Jesus deixou claro para nós, uma medida certa de amor que eu tenho que ter para com o meu próximo. Então, se eu não tenho esse valor, essa autoestima, esse amor próprio como um alicerce, eu não tenho como construir esse amor em relação ao outro, se eu não me amo, se eu não me valorizo. Então, existe um padrão que Deus deseja para as nossas vidas, existe um mandamento que ele fala que nós precisamos seguir. E muitas vezes, como eu falei para vocês ali, naquelas frases que eu acredito que talvez você possa ter até lembrado de outras enquanto eu fui falando aqui, que nós falamos, nos autodepreciamos sem sequer às vezes perceber que nós estamos fazendo isso. Ou quem nunca pensou assim? Ou quem nunca falou, isso eu não tenho jeito para isso não foi feito para mim. Eu nunca consigo memorizar as coisas. Eu nunca consigo fazer as coisas de uma forma correta, eu sou desastrada. Então, muitos momentos nós nos desvalorizamos e não nos amamos da maneira que Deus deseja que a gente nos ame, porque não tem como eu dar. Vocês já ouviram isso? Não tem como você dar aquilo que você não tem? Alguém já ouviu falar essa frase? É uma frase muito falada pelas pessoas. Então, muitas vezes, como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Isso se torna uma incoerência, porque Jesus colocou aqui uma comparação. Da mesma forma que você ama a você, você deve amar o teu irmão. E se você ler a palavra, você vai ver que Jesus, ele ainda fala a respeito desse mandamento, ele diz assim: novo mandamento vos dou. Ama teu próximo como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ele. Nós falamos um dia com as meninas lá no meu grupo de estudos lá da célula, que como nós precisamos crescer num nível de amor. Porque Jesus, ele diz que a palavra de Deus diz que Cristo amou a igreja entregando-se por ela, né? Dando a vida por ela. Então, é esse nível de amor que Deus pede que a gente tenha em relação a um ao outro. Mas eu não consigo exercer esse amor, viver nesse amor, se em primeiro lugar eu não amar a maneira que Deus me criou, eu não amar a pessoa que você é, a maneira que Deus fez você e que Deus me fez. Então, eu preciso ter uma imagem própria adequada, saudável. Nós sempre falamos que tudo na vida precisa ter equilíbrio. Não é uma imagem própria com excesso. Nós vemos que pessoas que daí aí entra o orgulho, entra a soberba, quando a pessoa ela se acha mais do que aquilo que ela é. Porque a palavra de Deus diz que eu nunca devo pensar de mim mesmo além, né? Eu devo olhar para o outro sempre como se o outro fosse superior a mim. Mas existe um amor que Deus deseja que eu ame o meu irmão e através de uma imagem própria saudável que eu preciso de ter em todos os sentidos e não uma imagem própria negativa. E em alguns momentos nós pensamos, não, mas eu não tenho imagem própria negativa, eu tenho uma boa autoestima, eu me amo, mas nós fazemos aquelas colocações que eu falei para vocês antes. Nós plantamos algumas sementes, nós falamos algumas coisas que são erradas e são distorcidas a respeito de nós mesmos. E nós vimos no nosso estudo anterior que muitas vezes quando essa imagem ela é projetada através dos nossos familiares, ou que venha muitas vezes do inimigo ou de outras fontes, nós acabamos acreditando nisso e nos movendo e até mesmo sendo da forma com que aquilo foi projetado
para as nossas vidas. Então, nós precisamos aprender realmente no senso de valor próprio que Deus deseja que eu tenha. Porque na palavra de Deus a gente encontra equilíbrio em tudo. Então, também nessa questão do valor próprio, Deus, esse meu senso de valor precisa vir de Deus, a partir daquilo que Deus diz a meu respeito, e não a partir de falsos reflexos, que muitas vezes podem vir do meu passado, podem vir lá da minha adolescência, de uma alma que está enferma, de uma imagem própria negativa. Então, eu preciso decidir não dar ouvidos ao inimigo, às mentiras que eu ouvi, às distorções. Eu creio que no decorrer desse estudo, principalmente nesses anteriores que nós tivemos, nós vimos quantas distorções que muitas vezes nós recebemos a respeito das nossas vidas, ou até mesmo a respeito de uma mágoa que eu possa ter do passado, e eu viver aprisionada nesses sentimentos, nessas imagens, nessas ideias a respeito de eu mesma, quando Deus deseja que eu tenha uma ideia, uma imagem própria saudável. Então eu preciso buscar esse senso de valor em Deus, né? E se você pensar, quando nós temos esses pensamentos, e muitas vezes se eu tiver esses pensamentos, pensar assim, poxa, será que Deus falaria isso para mim? Não, minha filha, isso não é para você, eu não fiz isso para você. Se eu fiz para outras pessoas, não é para você, não sonhe com isso, não, que isso não é para você. Será que Deus falaria isso para você? Será que se Deus falaria isso para mim? Né? O que você falaria para o teu filho, para tua filha, ou para alguém que você quer que conquiste algo, que consiga algo, entende? Então nós vamos ver que muitas vezes nós fazemos algumas... nós acreditamos em alguns pensamentos, mas que Deus não falaria isso a nosso respeito. Então nós vamos falar hoje a respeito de algumas perguntas para que nós possamos fazer hoje, vamos dizer assim, uma reflexão, uma autoavaliação a respeito de como que realmente eu penso de eu mesma. Ou se talvez você não pense, nós vamos passar por algumas perguntas aqui, não sejam todas, ou alguma você identifique, você também pensa a respeito daquilo que você está ensinando para quem é mãe, que a maioria das pessoas são mães, a Ju que está aqui vai ser mãe, já é mãe, porque já tem, né, o Cristo ali no seu ventre, já é o fruto do seu ventre ali, já tem nessa criança ali, para que ela aprenda também a estar ensinando, porque nós vemos que é desde o ventre. Nós vamos falar também de um texto a respeito disso, que desde quando nós estamos lá no ventre, Deus já nos conhece, mas também nós recebemos, nós ouvimos, e todas essas impressões que nós falamos que nós recebemos desde a nossa infância, nós recebemos desde o nosso ventre, até quando nós éramos uma criança que ainda não havia nascido, mas já estava sendo gerada ali no ventre da nossa mãe. Então, nós vamos então passar por esse processo aí agora de reflexão, algumas perguntas. Eu vou colocar então aqui a primeira pergunta para nós refletirmos. Nosso senso de valor próprio deve vir de Deus. Que direito você tem de menosprezar ou depreciar uma pessoa a quem Deus ama tanto? Isso serve também para nós mesmas e serve também para o nosso próximo. Que se eu sei que Deus me ama, como que eu falo assim? Mas eu não suporto isso em mim. Eu não suporto esse meu jeito. Eu não suporto isso no meu corpo. Eu não suporto, sabe? Então, muitas vezes nós falamos, eu sei que Deus me ama, mas eu não suporto isso na minha vida. Eu odeio isso em mim. Eu odeio esse meu jeito, eu odeio isso em mim, entende? Então, no fundo, há muitas vezes um ressentimento em relação a aceitar quem nós somos, que isso está também na nossa aceitação, e há um sentimento ali escondido de que se eu não gosto desse jeito que eu sou, também não gosto da maneira que Deus me projetou. Porque quem me fez assim? Quem me fez dessa forma? Foi Deus. E nós estamos depreciando muitas vezes a nossa maneira de falar o projetista, vamos dizer assim. Nós estamos depreciando aquele que nos criou, da maneira que Deus nos criou. Então, nessa avaliação, então, em relação à pessoa que Deus ama tanto, então Deus te ama, Deus me ama e eu não devo me depreciar. E ele tem outra pergunta: que direito tem você de desprezar ou depreciar uma pessoa que Deus honrou tanto? Você sabia que Deus honrou a sua vida e que Deus honra a sua vida?
Nós pensamos que nós não merecemos, e realmente não merecemos toda essa honra, todo esse amor de Deus, mas a palavra de Deus diz que Deus nos honrou. Olha só o que diz em 1 João 3,3. Considerai o incrível amor que o Pai manifestou para conosco, consentindo-nos sermos chamados filhos de Deus. Olha só, glória a Deus, porque a palavra de Deus diz que nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos separados do Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele me chama de filhos. O dia que você entregou, a palavra de Deus diz que no dia que nós entregamos a nossa vida, nós compreendemos que nós precisávamos desse Deus, que nós nos rendemos a esse Deus, aceitamos essa salvação, esse preço que Jesus pagou na cruz por nós. A palavra de Deus diz que nós nascemos de novo. Da vontade de Deus, nós nos tornamos filhos. Então, olha só que honra que Deus nos deu. Nós éramos ali pecadores, a palavra de Deus diz que nós estávamos totalmente separados de Deus, nós estávamos já condenados. Mas Deus, Ele enviou o seu Filho. Ele deu a maior prova de amor que alguém poderia dar para a humanidade. E Ele, além de nos dar essa vida, essa oportunidade, essa salvação, Ele nos chamou de filhos. Tem algo melhor do que você ser filho de Deus? Então Deus nos honrou, Ele nos deu essa honra. E nós não temos direito também, né? A palavra nos mostra de depreciar, de menosprezar uma pessoa a quem Deus dá tanto valor. Você sabia que Deus dá valor para você? Que Deus valoriza a tua vida, a minha vida? Olha o que diz em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou para ver se nós éramos pessoas que iria valer a pena. Não, Ele morreu por todos. A palavra diz, olha que a maior prova de amor é que Jesus morreu por nós. Antes de nós nos rendermos ou não a Ele, Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Essa prova que a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor por nós, dando o seu Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Então, a maior prova que Deus deu de amor por nós. Então, nós não podemos desprezar, nós não temos direito de menosprezar e depreciar uma pessoa a quem Deus cuida com tanto carinho. Você pode testemunhar na tua vida. Pense na tua vida. Pense no teu dia a dia. Talvez há uma semana atrás, essa semana, ou em toda a tua caminhada, porque eu creio assim, eu penso assim que todas as vezes que eu olho para trás, eu olho, nossa, quanto que Deus já fez na minha vida. Porque muitas vezes nós olhamos e pensamos assim, olhando para o futuro assim, nossa, quanto que Deus tem ainda para fazer. Tem muito para fazer na minha vida, mas Deus já fez muito também, Deus já fez tanto. E a palavra de Deus diz então, né, que Deus nos cuida, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que pedirem. Se os filhos de vocês pedem coisas boas, vocês sabem dar coisas boas para os filhos de vocês? Tem alguém que não sabe dar coisas boas aos seus filhos? Muitas vezes nós não resistimos e mesmo às vezes não estão sendo o ideal, nós acabamos dando para os nossos filhos porque nós amamos eles. E é difícil, muitas vezes nós, como pais, eu sempre falo que nós precisamos dizer não, mas é difícil, porque nós amamos. E a palavra de Deus diz, Deus é teu Pai, e Ele te dá aquilo que você pedir para Ele. E o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então Deus é um Deus que nos cuida com tanto amor. Então como que eu posso me depreciar? Como eu posso achar que Deus não me ama? Como eu posso achar que eu sou menos do que aquilo que Deus fez a minha vida? Então Deus deixou bem claro, na palavra dele, nós temos claro qual é o valor. Qual é o valor que você tem para Ele? Qual é o valor que eu tenho para Deus? Então Ele nos mostra só o fato dele ter dado o Filho dele para morrer por mim e por você, para que nós não nos perdêssemos, para que você recebesse a salvação, para que você recebesse vida eterna, perdão dos seus pecados. Só isso já seria o bastante. Mas Deus fala que Ele nos cuida com carinho. E Ele também nos planejou. E olha só, Ju, eu lembrei de você hoje em relação a esse texto que eu quero compartilhar com vocês, que é um texto tão lindo, porque olha o que diz.
que Deus nos planejou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, hoje, através de Jesus Cristo, o que nós somos? Filhos. Quando nós nos rendemos ao Senhor e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos. E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui está, se vocês quiserem acompanhar, no Salmo 139, eu vou ler até o verso 17, e é isso que eu lembrei, Ju, porque você está grávida, né? E olha o que a palavra de Deus fala. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Olhe só, pois tu formaste o meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então, quando nós não tínhamos forma, ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos visto. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Amém. Vocês entendem? Olha o amor de Deus, como Deus nos planejou, né? A palavra de Deus diz que quando nós não tínhamos forma ali no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, Ele já conhecia os nossos dias. Então esse é o cuidado de Deus para nós. Então nós não podemos nos olhar de uma maneira inferior àquilo que Deus quer, porque a palavra de Deus diz que Ele nos fez à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus, a palavra de Deus diz também que Deus se compraz. Quando nós pensamos nos nossos filhos, você não se alegra quando um filho teu faz algo que você se orgulha? Quem nunca se orgulhou com seu filho? Aí você fala assim, ai, é meu filho, ai, é minha filha. Nós sentimos vamos dizer, esse orgulho, essa alegria de vermos nossos filhos tendo conquistas, fazendo as coisas corretas. E a palavra de Deus diz que Deus também se compraz conosco, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si. Então, Deus se agrada de você? Deus se agrada de mim? Se agrada. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa palavra, Deus falou a respeito de Jesus. Quando Jesus se batizou, participou ali do batismo com João Batista nas águas, a palavra de Deus diz que os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus veio em forma corpórea, através de uma forma corpórea de pomba, e pousou sobre ele. E uma voz do céu disse, eis
o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Então Deus também tem prazer com a tua vida e com a minha vida. Eu ouvia uma vez, eu ouço muito Bill Johnson, vocês me ouvem falar dele, mas eu acho que foi ele que eu ouvi numa ministração, que um pai chegou para os filhos à mesa e falou assim: nada que vocês fizerem vai fazer com que eu ame vocês mais ou menos. Vocês acreditam nisso? Que Deus é assim? Mas ele fez uma vírgula e falou assim: porém, vocês podem me agradar. Você entende isso? Então, claro que Deus deseja que nós façamos as coisas corretas. Nós temos a palavra como luz, como direção, mas nós falhamos como filhos. Nós erramos, nós pecamos, e isso não vai mudar o amor de Deus por nós. Deus nos ama da mesma forma. Agora, é claro que nós podemos agradá-lo, e Deus tem prazer nisso. A palavra de Deus diz, nós lemos agora que Deus tem prazer com seus filhos, e nós podemos também, que Deus pode se compraz a respeito das nossas vidas. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos no amado. A palavra de Deus diz que nossa vida está escondida em Cristo. Então, de onde que nós devemos tirar as impressões de quem nós somos? De onde que você tira a tua imagem própria? Das distorções que você pode ter recebido na tua infância. Porque eu creio que todos, de uma forma ou de outra, alguma distorção nós recebemos. Ou até passamos para os nossos filhos. De impressões erradas a respeito da nossa imagem própria, daquelas crenças que às vezes nós temos, a respeito de mágoas do passado, de falsas ideias que foram introjetadas em nós mesmos. Aquilo que eu falei para vocês, alguém falou para você um dia, você não faz nada direito, e você acreditou que você não fazia nada direito. Ou alguém disse para você assim, não, você tem que ser igual ao seu irmão. Seu irmão que é o correto, você deve olhar para ele, deve ser igual a ele, ou você é burro, você não nasceu para isso. Então, onde eu vou, em que ideias eu vou acreditar? Eu vou dar ouvido a isso? Vou dar ouvido a talvez as mentiras no passado? Ou aquele que nós vimos que é o nosso acusador, o inimigo que vem trazer muitas vezes mensagens confusas a respeito de nós mesmos, e nós vimos que quando nós acreditamos nisso, nós acabamos nos movendo e vivendo daquela forma que nós acreditamos. Ou vou escutar aquilo que Deus falaria a meu respeito, deixar com que Ele programe, e nós vamos falar sobre isso, sobre essa programação. Olha só, vou até ler para vocês aqui a frase aqui do livro. Ou vou deixar que ele me programe até que o bom conceito que ele tem em mim passe a ser meu, atingindo até o mais íntimo dos meus sentimentos, eu quero dizer até o mais íntimo e mais profundo da tua alma. Vocês entendem isso? Que eu preciso crer naquilo que Deus fala a meu respeito, para que eu viva essa vida, essa forma. A palavra de Deus diz que Deus me deu vida e vida em abundância, que eu tenho uma alegria permanente, que é a alegria dele no meu espírito, que eu tenho a paz dele, que eu tenho o princípio da paz habitando em mim. Então, como que eu vou fazer? Porque eu preciso cooperar com o Espírito Santo. Lembra um texto que nós já estudamos aqui? Que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós, então nós caminhamos e nós precisamos ajudar, ser participantes. E a palavra de Deus, que como que eu vou fazer, vamos dizer, essa reprogramação? Vamos dizer que eu falei aqui, eu citei vários exemplos para vocês, de algumas questões de impressões que nós possamos ter, seja do nosso passado, seja recebido por nossos familiares, às vezes até por um professor, por alguém que foi autoridade na tua vida, na tua adolescência. Como que eu vou mudar talvez essa autodepreciação, essa imagem própria que pode estar distorcida e não de uma maneira assim clara, da maneira que Deus criou para que eu seja, né? Da maneira que Deus criou, isso trata-se de um processo que precisa ser feito contínuo na nossa vida. E como que acontece essa reprogramação? Como que acontece isso? A palavra de Deus sempre tem a resposta. E eu vou ler para vocês como que Deus vai mudar isso, vai mudar esse remover. E nós falamos também que na palavra de Deus,
essas crenças que eu falei para vocês muitas vezes são fortalezas. É algo que está fortificado na minha mente, que eu acredito tanto que eu defendo aquele pensamento, que eu realmente, vamos dizer, como eu falei para vocês, eu não nasci para cálculo. Então, eu realmente acredito nisso e eu defendo esse pensamento e se torna assim, algo que é uma fortaleza na minha mente. Então, eu tenho que remover essa mentira com o quê? Com a verdade. Aí eu posso aprender tudo que posso, sim. Deus me deu toda a capacidade. Deus pode me deu inteligência. Eu posso aprender tudo que eu quiser. Eu vou me fazer a minha parte, que é me esforçar. Então Deus vai renovando a nossa mente, removendo essas mentiras, essas crenças, essas ideias distorcidas que nós recebemos a respeito de nós mesmos. Como? Através da palavra, com a verdade. E a resposta está na palavra de Deus. No texto tão conhecido de vocês, vamos cooperar com o Espírito Santo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa palavra fala desse renovar da nossa mente. Então, um renovar, quando nós precisamos ser renovados, não é algo que você faz uma vez e nunca mais faz. É algo que precisa ser contínuo. E de tanto o Espírito Santo de Deus vai trabalhando essa verdade na sua vida, que você passa a deixar. Eu creio que nesses últimos estudos você foi identificando muitas coisas erradas que você acreditava, muitas ideias erradas a respeito de você mesma, e vai removendo. E como que você não é só remover aquela mentira, mas colocar a verdade. E a verdade é a verdade daquilo que Deus fala a teu respeito. O que Deus fala a teu respeito na palavra dele. Então, de uma forma contínua, como que você faz isso? Lendo as Escrituras. Meditando nas Escrituras, lendo na palavra e buscando na palavra aquilo que Deus fala ao respeito da sua vida. Dessa forma, nós vamos cooperando com o Espírito Santo e você vai pedir, Espírito Santo de Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ver se eu estou me depreciando. Pense assim, como que você reage quando você recebe um elogio? Qual que é a sua reação quando alguém te elogia? Você fica feliz, você gosta, você agradece, né? Ou você começa a falar a respeito, olha, senhora Dani, ai, sinto vergonha. Por que a gente sente vergonha com o elogio? Por que será? Vergonha, ou às vezes a gente fala, não, imagina, não é assim, não. Nós queremos, nós não aceitamos aquele elogio muitas vezes como uma verdade. Então, quando nós estamos, às vezes, até com dificuldade para receber um elogio, talvez nós estamos nos depreciando a nós mesmas, né? A forma que Deus nos criou, às vezes nós nos diminuímos quando nós recebemos um elogio. Vamos dizer que alguém aqui cante no louvor, ou às vezes até nós espiritualizamos algumas coisas, e vocês vão perceber isso no exemplo que eu vou dar para vocês, e é algo assim que não é dessa forma, que Deus quer que você realmente receba e entenda que Deus colocou um talento na tua vida. Por exemplo, vamos dizer que você canta, e alguém chega para você e diz, nossa, que maravilhoso ouvir você cantando, você tem uma voz espetacular. Aí não sou eu, é Deus através da minha vida. Deus nos deu os dons, mas Deus deu para você, e Deus usa a tua voz para tocar na vida das pessoas, entende? Então, às vezes, nós temos essa dificuldade. Uma vez eu até falei a respeito disso com alguém, a respeito de, por exemplo, quando a gente deseja tanto que Deus faça milagres, né? Quem não deseja, quem não está buscando, quem não está esperando por um milagre? Quem está esperando por um milagre? Eu tô. Já recebi esses dias um que já testemunhei, vocês aqui já ouviram, mas muitas vezes vem um pensamento assim, ai, mas eu vou ficar falando, né? Vou ficar falando, parece que eu tô querendo aparecer. Tô querendo me mostrar que Deus, né, abençoou a minha vida. Ou Deus usou a tua vida pra fazer um milagre na vida de alguém. Ai, mas se eu ficar contando, eu vou ficar pensando que eu tô me achando.
Vocês viram que como às vezes essas coisas são coisas do inimigo para que você não testemunhe aquilo que Jesus fez? Ou para que você não glorifique o nome de Deus, porque a tua vida deve glorificar a Deus. Não é porque eu receber um elogio de uma forma assim, que eu me achar melhor ou superior a alguém. Não. Mas também entender que Deus usa a tua vida sim. E Deus usa a tua vida também para abençoar a vida de outras pessoas. E nós devemos sim testemunhar e devemos sim também aceitar quando alguém abençoa a tua vida, ou alguém te elogia e alguém diz algo a respeito de você. Então, também nós precisamos olhar dessa forma. Então, permitir que Deus me ame e também me ensine. Senhor, me ensina, Senhor, a amar da maneira que o Senhor deseja, porque essa palavra diz o quê? Esse texto que nós estamos estudando hoje, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus quer que eu aceite esse amor, que eu entenda esse amor, que eu deseje ser amado, mas que eu também ame da forma que Deus me criou e me ame da forma que Deus me criou. E muitas vezes nós recebemos uma programação, quando nós falamos até aqui, nociva, errada, de fontes diferentes, que não foram fontes, às vezes, de amor ou distorcidas a respeito de nós mesmos, mas Deus quer fazer conosco, nós estamos passando por esse processo, vamos dizer, de reprogramação, de restauração, onde Deus está mudando, muitas vezes aquela imagem errada que nós recebemos para aquilo que Deus planejou para a tua vida. Eu creio assim que Deus tem um projeto, um plano especial para cada um de nós, da forma que Ele criou você, da forma que Ele me criou. E nós precisamos começar, em primeiro lugar, a valorizar aquilo que você já tem. Porque muitas vezes as pessoas olham para aquilo que o outro tem. Mas eu queria ser tanto como fulano. Mas fulano fala tão bem. Mas fulano é tão bonito. Mas fulano tem algumas coisas que eu gostaria de ter. E nós não valorizamos, não olhamos aquilo que Deus colocou dentro de nós. Eu falo sempre para as meninas, não tem ninguém aqui, e todas que estão aqui, não tem ninguém aqui sem talento. Não tem ninguém aqui que não tem dons. Nós falamos outra vez também, fale tantas coisas, habilidades que vocês têm. A gente não tem só uma. Deus nos deu tantas. Mas nós precisamos olhar para nós, porque a comparação ela é nociva. E muitas vezes nós comparamos os nossos filhos e a comparação também de nós com o outro. E Deus, eu sempre falo que se Deus quisesse que a gente ficasse se comparando, Ele tinha feito pessoas iguais. E nós sabemos que mesmo que eu que tenho uma irmã gêmea, o nosso DNA é praticamente 100%, o DNA de gêmea é quase 100%, quase que igual, né? Existem semelhanças físicas até, mas não existem, nós somos duas pessoas totalmente diferentes. E assim no mundo inteiro não existe ninguém igual a você, ninguém igual a mim. Nem nossa impressão digital, você não encontra outra igual à sua. Então, se Deus nos fez de uma maneira tão individual e pessoal, e cada um de nós, por que nós temos que nos comparar? Eu creio assim que nós podemos olhar para o outro numa questão assim de nos inspirar. Pessoas nos inspiram. Eu tenho pessoas que me inspiram. Eu creio que vocês também têm pessoas que inspiram. Eu preciso me inspirar naquelas coisas boas, isso é bom, isso é saudável. Mas não aquela sensação de você ficar se comparando e achando, não, mas nunca consigo chegar naquele nível, porque fulano é assim, ele é melhor, ele sim faz bem tal coisa. Entende? Deus não deseja isso de nós mesmos, mas que você valorize aquilo que Ele colocou em você. E não só valorize, que você use aquilo que Deus depositou em você para o próximo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que o quê? Amar o nosso próximo como nós mesmos, e também usar a nossa vida para abençoar o nosso irmão, nos amando. E quando você se ama, você também se cuida. Você cuida com o que, inclusive no seu físico, você cuida com o que você come, você cuida da sua vida, vamos dizer, da sua saúde, você nós fazemos exames muitas vezes periódicos, você cuida na sua alimentação, você cuida na sua, talvez, atividade física. Nós precisamos nos cuidar. Quando você se ama, você se cuida em todos os sentidos. Cuida também com aquilo que você vê,
com aquilo que você ouve. Tenho falado muito com as meninas que caminham comigo a respeito do espírito, alma e corpo, e que as janelas da nossa alma, elas são os nossos órgãos do sentido, mas principalmente aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. E nós precisamos vigiar, então quando você se ama, você também cuida daquilo que você vê e aquilo que você ouve. Você faz boas escolhas, entende? É você que escolhe aquilo que você está assistindo. É você que escolhe aquilo que você está dando ouvido. Você está dando ouvido para uma fofoca. Você está dando ouvido para ouvindo tantas coisas. Fala, as pessoas às vezes passam tanto tempo ouvindo tanto lixo, vendo tanto lixo em redes sociais, em televisão, enfim, tantas coisas. Perdem-se tanto tempo e não está se alimentando daquilo que é bom. Então, se amar também é se alimentar daquilo que é bom. E esse se alimentar é no físico, é no espiritual, é no emocional, entende? Em todas as áreas. Então, esse amor, porque isso que Deus depositou em você também vai transbordar na vida das outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando você se enche de Deus, você busca de Deus na tua vida, você entende e aprende. Eu creio que é isso que Deus quer nos mostrar hoje, assim, a verdadeira imagem daquilo que Ele te criou. Deus nos fez a imagem e semelhança, que você se veja da forma que Deus fez você. E também olhe para o teu próximo também, que pense da mesma maneira que Deus te ama, Deus ama também o próximo. E Deus quer usar a tua vida também para abençoar. E não tem como amar o outro se eu não tenho essa imagem correta a respeito de eu mesmo, se eu autodeprecio. E existe tem um versículo que eu acho muito tremendo da palavra de Deus, que é Provérbios 23:7, que diz assim: aquilo que o homem imagina na sua alma, assim ele é. Nós vimos que aquelas impressões que nós recebemos, talvez na nossa infância, na nossa adolescência, nós fomos recebendo na nossa vida e que nós acreditamos, nós nos tornamos. Por isso que essa palavra fala, aquilo que o homem imagina na sua alma, isso ele é. Por isso nós temos que vigiar também quando nós nos autodepreciamos, quando nós falamos, e nós sabemos também que as nossas palavras são sementes. E quando a gente fala o tempo todo, eu nunca vou conseguir isso, eu sou ruim, eu não fui feita para isso, isso não é para mim. E o tempo todo eu também estou declarando palavras a respeito de eu mesma. Então Deus quer que a nossa boca fale aquilo que Ele fala a nosso respeito. Deus quer que eu me veja da maneira que Ele me vê. Como que Deus me vê? Nesse espelho, nessa imagem que não é distorcida, que não tem impressões erradas, mas exatamente da forma que Ele me criou. E como que eu vou descobrir isso? Como que você vai descobrir isso? Na palavra. Lendo a palavra, orando a palavra, buscando na palavra, Senhor, o que o Senhor diz a meu respeito? E renovando a nossa mente de uma forma contínua a cada dia. Amém? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Eu quero orar com vocês a respeito disso. E nós, no próximo estudo, temos uma parte muito joia, muito tremenda, a respeito de alguns comportamentos que, dificilmente alguém não se identifica. Da forma que muitas vezes nós nós lidamos no nosso dia a dia, um comportamento muitas vezes que nos leva para um perfeccionismo, muito jóia. Nós vamos continuar então na outra semana. Mas eu quero orar com vocês então hoje, a respeito do que nós recebemos hoje, que o Espírito Santo de Deus continue a nos ministrar naquilo que nós fomos hoje. Nós recebemos essa palavra para que nossa autoavaliação, para nossa reflexão, para que o Senhor tenha essa liberdade de trabalhar nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te louvar, eu quero te louvar, Deus. Eu quero te agradecer, ó Deus, por esse estudo, ó Deus, que nós temos recebido, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem ministrado, ó Deus, nos nossos corações, na nossa alma, Pai. Pai, nós sabemos que somente o Senhor tem a verdadeira imagem, Pai, minha e das suas filhas, Pai. Aquilo que o Senhor projetou nas nossas vidas, Pai, como nós vimos na Tua palavra hoje, ainda quando nós estávamos, ó Deus, no ventre da nossa mãe, não tínhamos, ó Deus, sequer forma, Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor sabe até a mesma palavra, Deus, que nós vamos falar antes que saia da nossa boca, Pai. Que o Senhor conhece os nossos pensamentos, Pai, em todo lugar onde nós estamos, o Senhor está conosco, Pai. Pai, eu te peço, ó Deus,
Ó Deus, que todas as crenças erradas, todas as ideias erradas, Pai, a respeito da nossa imagem própria, Pai, a respeito de nós mesmos, Pai, que nós recebemos, Pai, através, ó Deus, dos nossos familiares, do mundo exterior, através do inimigo, Pai, através, ó Deus, de impressões que recebemos, Pai, e que, ó Deus, fomos acreditando, ó Deus, no decorrer da nossa vida, Pai. Eu te peço, ó Deus, que essas imagens distorcidas, Pai, mágoas do passado, Pai, tudo isso seja, meu Deus, removido, Pai. Que o Senhor nos mostre, Pai, ó Deus, quando nós confessamos com os nossos lábios, Pai, não aquilo que o Senhor fez, Senhor, ó Deus, mas aquilo, Senhor, ó Deus, que nós não somos, Pai. Ô, Paizinho, em nome de Jesus, que nós venhamos confessar, Pai, aquilo que o Senhor, ó Deus, depositou em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ó Deus, que nós possamos ler a Tua palavra, Pai. E, ó Deus, e ver na Tua palavra, Pai. Ó Deus, e renovar a nossa mente, Pai, da forma correta, Pai. Da maneira que o Senhor fala, Pai, da maneira que o Senhor pensa, Deus, a nosso respeito, Pai. Remove as fortalezas, Pai. Remove a mentira, Deus, e coloca, Senhor Deus, a verdade. Renova a nossa mente pela Tua palavra, Pai. Traz, ó Deus, a memória, Deus, das Suas filhas. Traz a minha memória, Pai, se há palavras, Pai, depreciativas, Pai, que falam ao meu respeito, ou até mesmo, ó Deus, permito que a minha boca seja usada, Pai, para falar essas palavras para os meus filhos, Deus, para as pessoas à minha volta, Pai. Quando a Tua palavra diz que o Senhor ama a minha vida e o Senhor ama também aquele que é meu filho, aquele que é meu irmão, aquele que é meu próximo, Pai. Da mesma maneira que o Senhor me ama, Pai. Deposita desse amor, Deus, em mim, Pai. Deus, em nome de Jesus, que esse amor, Pai, seja mesmo derramado, Deus. A Tua palavra diz que Teu amor já foi derramado no meu coração, Pai. E que esse amor transborde também no meu próximo, Pai. Me ensina a viver, Deus, essa palavra, Pai, que aprendemos, ó Deus, e que conhecemos, que é amar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, ó Deus. Amar a meu próximo como a mim mesmo, Pai. Me ensina a me amar da maneira, Deus, correta, Pai, da maneira que o Senhor, ó Deus, sadia, Pai, da maneira saudável, da maneira que o Senhor deseja, que eu tenha a minha imagem conforme o Senhor tem de mim, Pai. Ó Deus, e que eu possa me olhar como o Senhor me olha, Pai, e da mesma maneira que esse meu olhar seja, Senhor, esse olhar para o meu próximo, Pai, para o meu irmão, Pai. Deus, em nome de Jesus, Papai, como a Tua palavra disse, ó Deus, permitir-se, ó Deus, que o Senhor me ame, e deixar que o Senhor me ensine também a amar a mim mesmo e amar, meu Deus, ao meu irmão, amar as pessoas à minha volta, Pai. Que nessa semana, Senhor, nós possamos estar sondando os nossos corações. E eu creio em tudo aquilo que o Senhor falou conosco aqui nessa noite, que o Senhor continue, Senhor, a ministrar na minha vida, Pai, e na vida das minhas irmãs, ó Deus, que estão aqui comigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.